Boa noite. Uns minutinhos atrasado, mas para poder organizar meu espaço de fala. Vou marcar aqui o tema da live. Vou deixar fixado. Sobre performance. Vou falar um pouco sobre como que foi ontem e como é que você pode levar tudo que eu aprendi ontem para a vida de vocês sem precisar pagar o que eu paguei, tá? Deixa eu tentar só deixar um pouco mais claro. Mas eu acho que... Não dá. Vou chegar mais perto. Vamos lá. Seja bem-vindo a todo mundo que está entrando. Tá? Meu rosto tá saindo sangue porque sem querer me arranharam. E eu tomo anticoagulante, então vai ficar sangrando. Tá? Eu tava aqui fazendo... Boa noite. Eu tava aqui fazendo... Só mudando o livro, deixando ele um pouco mais curto para mandar para vocês. Só que eu tô, porque deu 60 páginas, né? Só que assim, se aplicar você vai dormir melhor, isso não tem conversa. Só que tô tentando deixar ele ainda mais tranquilo, mais leve de ler, tá? O desafio que eu estava seguindo era 30 dias, 30 lives, porém, fui fazer a conta, eu fiz lives repetidas, né? Por exemplo, eu marquei 2 vezes o dia 7, dia 9, dia 12, dia 14, e aí eu fui fazer a conta hoje em que dia que eu estaria. Hoje é o dia 25 ou 26, e pra mim estava no dia 15 ainda. Ou seja, eu fiz 10 lives a mais do que eu achei que havia feito. E ontem foi muito interessante porque, voltando por volta da meia-noite, né, 11h30 mais ou menos, estava na estrada, estava dando carona para uma médica também, mentorada, junto comigo, doutora Mahayana. Ela falou que não estava fazendo a live e tudo mais, né, porque o desafio era para todo mundo. E aí eu falei, pô, não faz, é melhor, deixa eu sair na tua frente, né, vou fazer mais. Só que eu falei na ironia, para ela poder fazer. Porque ela tinha dado a desculpa de que a rotina dela era puxada. Mas eu falei, isso não é desculpa. A rotina de todo mundo é puxada. De todo mundo. Só que a gente decide quais são nossas prioridades. Né? Tem até, eu não lembro qual que é o nome desse diagrama, mas que você divide as coisas em 4. O que é urgente, que você precisa resolver agora. O que é urgente, você pode resolver depois. O que não é urgente, mas você precisa resolver. E o que não é urgente, você não precisa resolver. Que é essa aqui você delega. Aí você não se ocupa com tanta coisa desnecessária. E aí eu falei pra ela, ó, devo chegar em casa, pelo que estava marcando no Waze, 1h da manhã, né? Porque é 1h30 de Alphaville pra cá. E eu falei, mas eu vou chegar em casa e vou fazer a live, por mais que não entre ninguém. Mas é o comprometimento que eu tenho comigo mesmo. E por mais que tenha virado, né, sábado pro domingo, enfim, tenha passado a meia-noite, só que eu falei, ó, vou chegar em casa e vou fazer. Por quê? É mais importante pra mim fazer do que não fazer. O avião, o foguete, enfim, eles gastam mais energia e mais gasolina, mais combustível no momento da decolagem do que todo o percurso. Ou seja, que é mais difícil você pegar tração do que você só continuar no flow.
Por isso que eu não poderia, não posso, para mim, né? Para mim, eu não poderia não fazer, por mais que já tenha passado a meia-noite. Porque eu entendo a rotina que eu tive em tal dia, né? Foi um dia atípico, que eu saí de casa por volta das 6h30, 7 horas da manhã e voltei 2 horas da manhã. Então, assim, é atípico e eu entendo isso. É uma conversa que a gente tem com nós mesmos. E eu falei, mesmo que já passe da meia-noite, eu ainda vou fazer e eu vou contar como se fosse sábado. Entende? Porque é a live daquele dia, que aquele dia teria que ter. E na minha cabeça está tudo certo. O importante é eu ter feito. Não é eu deixar de fazer, não, já passou, não, deixa quieto, amanhã eu continuo. Isso ia ser pior. Na mentalidade, seria pior. Então, por isso que se a gente tem alguma coisa, cara, faz. Ah, mas eu não consegui. Faz. Faz o teu melhor. Não precisa ser Tá saindo muito sangue, porque eu tomo um anticoagulante. Não precisa ser Dr. Francisco Barcelos. Dr. Implanon, acabou de entrar na live. O cara é referência em tudo. Ele é o Implanon. Ele trouxe o Implanon. O cara é incrível. Enfim, se eu não fizesse, eu estaria mandando uma mensagem pro meu cérebro falando, tipo assim, hoje não tem problema. Ou seja, ele vai falhar. Isso a gente não pode deixar que aconteça. A gente não pode falhar. Pensa, gastar mais energia você começar do que você continuar. Se eu já comecei, por que eu vou parar? Para depois começar de novo e gastar mais energia de novo. Sendo que eu posso surfar a onda do flow. Que para mim agora está mais tranquilo. Eu fazer live todos os dias. E todos os dias eu vou fazer. Falei do livro, fiz o livro, já está pronto o livro. Já mandei para algumas pessoas. Está aprovado o livro. Olha que incrível. Está validado, não por mim, não pela minha família. Isso começou como? No dia que eu coloquei, eu vou fazer. E eu fiz. A gente não pode ficar se dando desculpa. Não, porque minha rotina é puxada, porque eu estou cansado. Não pode. Porque a cada desculpa que a gente dá, o cérebro entende o quão fraco você é. E ele se acostuma. Porque o cérebro ele não quer gastar energia. Então, quanto mais parado você esteja, melhor para o teu cérebro, não é melhor para você. Melhor para o teu cérebro. Decisão. Quando se decide algo, você se compromete a fazer. Decisão é tudo. Exatamente. No primeiro dia de mentoria, falaram decisão. Vem de cisão, que é um corte. Você escolhe, tá ali. Tá percebendo que você quis, você pensou e você falou, acabou. Você se decidiu. Você precisa fazer. Você precisa. Tudo que você quer conquistar é só você pensar e fazer. Dia após dia. Dá a impressão que está sendo mais sangue do que o normal. Olha o quanto de sangue já tem aqui. A pessoa não gosta. Dia após dia. Tudo na vida dá certo conforme a constância. Ninguém muda do dia para a noite. Ninguém. Não, porque 2016 agora vai ser o ano. Vou ser uma outra pessoa. Mudou o que na sua vida? Não mudou. E a parte do emagrecimento é a mesma coisa. Você não vai emagrecer 50 quilos da noite para o dia, 20 quilos, 10 quilos. Não, você não vai. Você não vai. Você vai emagrecendo aos poucos. Só que isso é importante. Não é a pessoa chegar... É a mesma coisa. É um pensamento que eu tenho. Meu sonho é ter uma Porsche. Só que se alguém me desse uma Porsche, não seria a mesma coisa de eu batalhar, de eu trabalhar até conseguir conquistar uma Porsche.
Você entende? Porque o percurso importa mais do que o objetivo. E sempre foi assim. O percurso sempre importou. Em qualquer âmbito, se importa mais o percurso do que a conquista. Uma corrida de rua. Não é uma medalha e uma banana que vá... obrigado, pai. Uma corrida de rua. Não é uma medalha e uma banana que vai te fazer feliz. Não é tu correr os 10 quilômetros. Sim, pelo menos paro de sangrar. Não é a banana, não é uma medalha, não é nada. Não são os 10 quilômetros. É tudo aquilo que você fez para se preparar para essa corrida. Compreende? Então, assim, não dá pro cara ou mulher, enfim, querer decidir da noite pro dia. Não é assim que rola. O cérebro não funciona assim. Você não vai mudar tudo. No livro do sono, por exemplo, eu dou alguns exemplos e falo, escolhe 2 e muda. Ah, mas por que 2? Porque quando você ficar bom em 2, você vai para mais 2. Se você quiser fazer da noite pro dia, você vai aguentar 2, 3 dias, depois acabou. Você não adquiriu aquilo. Você fez, mas você não adquiriu. Uma coisa é você emagrecer, só emagrecer, e depois ter efeito sanfona e engordar de novo. Outra coisa é, eu adquiri aquele emagrecimento, aquela célula nova. Entende? É diferente. É diferente. Se você emagrece da noite pro dia, você vai voltar a ser obeso. Porque as suas células ainda são de obeso. Isso é nível celular. Então, tipo assim, tudo... Então, tudo aquilo é... Inclusive, olha essa sacada. A dopamina, por exemplo, para alguém que é viciado em comer doce, por exemplo. Não vou usar droga, mas viciado em comer doce. Só o fato dela ir no mercado comprar, ela gera mais dopamina do que se ela pegar o doce e comer. Porque o percurso importa mais. Não é o fato de ter a Porsche, é o fato de me tornar alguém capaz de conquistar uma Porsche. Não é só ter, sei lá, depende, né? Mas tipo 60 quilos. É o fato de eu ir para a academia, de eu adquirir saúde, de eu treinar, de eu fazer dieta, de eu conhecer meu próprio corpo. Essa é a diferença. E aí ontem foi muito interessante nesse ponto, porque quando eu falei essa analogia, a médica que estava do meu lado falou, nossa, isso é incrível, incrível. Porque se eu gasto mais energia para sair do lugar do que todo o percurso, por que eu vou deixar de fazer um dia? Por que eu vou voltar a ficar parado? É mais difícil sair da inércia do que continuar. Contanto que estivesse parado. Pois a inércia te leva. Ela estava me contando que ela, quando foi fazer o desafio, teve um dia que ela não fez. Aí o dia que ela não fez, outro dia ela também não fez. E o outro dia ela também não fez. E aí foram cobrar ela. Falou, não, mas eu tô... Aí cobraram, né? Falou, nossa, mas você tá 7 dias sem fazer? Aí ela, não, tô uns 3. Ela falou, não, você tá 7. Ela foi ver, ela tava 8. Porque você não se tocou, que você ficou parado no tempo. Entende? É que eu tô com sede. Porque a questão aqui não é emagrecer, não é ter o corpo dos sonhos, não é ter o cabelo dos sonhos, não é. Não é. A questão é... O vídeo tá travando? Tá no meu 5G. Eu não vou nem voltar pro Wi-Fi. Eu acho que o meu 5G vai ser melhor. Se
estiver travando ainda, você me avisa, tá? E se outras pessoas também verem que está travando, pode sinalizar. Não é o fato... o corpo esquece, né? Onde que ele estava. Ele não lembra. Porque isso é proposital. Porque é óbvio que o cérebro vai falar, não, eu só tô há 3 dias, então não tem problema, mais um. Eu só tô há 1 dia, não tem problema, mais um. A pessoa estava em 8. Ela falou, nossa, eu não me toquei. Eu falei, é assim mesmo. É assim mesmo. É uma médica incrível ela, tá? Não estou criticando, eu adoro ela, inclusive. Incrível, incrível mesmo. Mas aí, só nessa... na volta para casa, que eu dei carona para ela, a gente teve vários insights relacionados sobre isso. Por quê? Cara, se você fala que vai fazer alguma coisa, faz. Porque se você falar e não fazer, o teu cérebro manda uma mensagem, fala, nossa, ele não vai fazer. A próxima coisa que você for tentar fazer, ele não vai conseguir fazer. E sempre você vai se colocando para baixo. Porque chega um ponto que você vai falar, eu não consigo. Só que olha como é que as palavras são poderosas. A partir do momento que você fala que você não consegue, você já dá uma desculpa pro cérebro. Não, era difícil mesmo, eu não ia conseguir. Mas se outra pessoa conseguiu, por que você não conseguiria? O foco aqui, principalmente nas lives, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, é performance. Tô indo para a área de emagrecimento, né? Eu trabalho com a área de emagrecimento, criei o protocolo de emagrecimento, que é incrível, incrível protocolo, e que eu te garanto que você vai emagrecer. Isso não tem discussão alguma. Eu te garanto que você... Ah, não, mas é o Monjaro. Não é a medicação. É tudo que eu faço junto. A medicação é uma ajuda, mas tem protocolo sem a medicação. Qual que é a mágica? Se a medicação era o problema e agora eu estou oferecendo sem medicação, qual que é o problema? Você ainda não vai conseguir emagrecer? Não é possível. Então, assim, nas lives eu falo mais de performance do que seja tanto performance física quanto a que eu prefiro, que é performance mental, performance psicológica, que é sempre você contra você mesmo, é você contra o seu corpo, você contra sua mente. Então, assim, a gente não pode juntar, a gente não pode misturar duas coisas. Para eu emagrecer, eu preciso ter performance, obviamente. Só que, se eu tiver performance, ou melhor, para eu emagrecer, eu não preciso ter performance, eu posso só emagrecer. Mas para eu ter performance, será que eu preciso emagrecer? Entende? Então, assim, uma coisa está ligada na outra. Uma coisa está ligada. Eu falei, certo? A performance está junto do emagrecimento, mas o emagrecimento não está junto da performance. Tá certo. Por quê? Cara, é simples. Ontem foi um dia incrível. A gente aprendeu sobre muita coisa que a gente pode levar para a nossa vida. Por exemplo, se eu posso fazer um livro, por que eu não posso fazer um outro? Que eu não vou falar agora porque eu vou fazer primeiro. Se eu posso fazer um livro, e se eu fiz um livro, por que eu não posso ir para o outro nível? Por que eu vou me conformar com esse nível aqui? E não adianta esse livro ser maravilhoso se outras pessoas não souberem que é bom. Só que eu até postei os stories falando, né, de uma influencer bem conhecida, falando que eu mandei para ela o livro, né? Eu conheço ela, é próxima a mim. Mandei o livro para ela e ela gostou. Então não foi só a minha opinião, a opinião da minha família. Foi a opinião de uma terceira pessoa, completamente à parte dos laços familiares. Só que eu mandei para outras pessoas também e eu tive elogios. Então por que você não colocou ele na plataforma? Porque eu ainda posso melhorar um pouco. E eu gosto de entregar o meu melhor. Então, assim, eu sei que eu posso melhorar. Primeiro bateram na tecla que são 60 páginas, é meio longo.
Então eu refiz aqui, deu 33. 33 páginas. E eu não tirei nada. Eu só dei uma ajustada. Deu 33 páginas. Ah, então posta agora. Mas eu ainda posso fazer melhor. Eu posso colocar imagens. Eu quero deixar algo que não fique... Tá fácil de ler. Só que eu não quero que fique algo cansativo. Sabe? É um livro bem curtinho. É bem bom esse livro. Só que eu ainda tenho o que fazer. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Eu fiz. E agora eu estou tentando melhorar. Estou melhorando. Porque não existe tentar. É igual aquele podcast que eu vi que, nossa, foi assim... Se abre tua mente. Ele dá a garrafa para a pessoa e fala, tenta soltar. A pessoa solta. Ou tenta segurar. Enfim. Ele falou, não, mas é só para você tentar, não é para você soltar. Mas existe isso? Não, ou você faz ou você não faz. Então não existe a palavra tentar. Tudo que eu falo, que eu quero fazer, eu vou fazer. E esse é o pensamento que cara, é muito louco pensar assim, porque eu sempre fui assim, só que de um tempo pra cá que eu comecei a exacerbar isso com o meu comportamento. E a partir do momento que você entende como que sua mente funciona e como que você funciona como um organismo inteiro, mente ligada ao corpo, você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa você consegue fazer. E é incrível essa sensação. Não dá pra descrever. Sabe? Nossa, eu não... sei lá, em outra época eu nunca iria abrir uma live e ficar meia hora falando. Às vezes falando sozinho, quando não entra ninguém. Só que isso é incrivelmente amadurecedor. E que assim, quando eu assumi o desafio de 30 dias, que eu já estou no 25 ou 26, eu não sei, e eu nem estou me importando com isso, porque foi um desafio que eu percebi que eu consegui desenvolver minha linha de raciocínio. Porque aqui eu não estou lendo nada. Eu posso estar com o notebook, mas eu estou vendo meu livro. Não estou lendo nada. Aí. Não estou lendo nada. Isso aqui é a minha linha de raciocínio. Então... Bom, agora acabou de entrar meu grande sócio, John, um dos melhores nutricionistas, um cara que tem uma mentalidade incrível. Aprendo muito com ele diariamente. Seja bem-vindo, viu, John? Então, assim, forma a questão da linha de raciocínio, de onde que nós estamos, para onde que nós queremos chegar e qual caminho que a gente vai seguir. Seja na fala, seja fazendo, seja, enfim, pensando. Essa parte da performance que começa começa aqui, no mindset. Porque o teu corpo aguenta. Você só precisa convencer tua mente. É só isso. Seu corpo aguenta qualquer coisa. Se o meu corpo, que falaram pra mim que eu não ia conseguir andar, ou que eu... É que falaram muitas coisas, né? Falaram muitas coisas. Que eu não ia conseguir andar direito, que eu ia ter um atraso no desenvolvimento, que eu não ia falar direito e que eu não poderia correr. Né? Essa aqui foi a última. Essa aqui era quando era menor. Eu andei no meu tempo, certo, né? No tempo esperado, falei no tempo esperado, me desenvolvi no tempo esperado e eu consegui correr. Porque a partir do momento que eu falei que eu iria fazer a prova, seja 10 quilômetros ou tantos quilômetros fossem, eu me comprometi. E a partir do momento que eu me comprometo e eu faço, acabou. Não tem mais segredo. Porque eu convenci minha mente que eu conseguiria fazer. E se eu convenci minha mente, o meu corpo ele faz. Falaram, você só pode pegar 5 quilos na academia. Tem exercício que eu faço com 200. Hoje não mais, por que não está mais no meu foco. Mas teve exercícios que eu fazia. Minha língua é meio puxada, né? Escuto muito isso, né? Por conta de ser árabe. Minha língua é meio puxada, então tem que abrir mais a boca. Teve exercícios que eu fazia com
170 de cada lado, com 340 quilos, né? Só nas anilhas. Então, o seu corpo aguenta. Se eu, cardíaco, tem marca-passo, conseguiu fazer, conseguiu correr, consegue treinar, consegue ter uma vida saudável, porque eu convenci aqui mesmo que eu conseguiria, o que está faltando para você? Independente de qual seja o seu objetivo, não precisa ser emagrecer. Não precisa. Você quer ficar com shape legal, você já é magro, quer ficar com shape legal, você quer ganhar massa, quer uma promoção no trabalho, o que te impede? Tem muitos outros profissionais na mesma categoria que a minha. E por que a pessoa vai me escolher? Qual que é o meu diferencial? E é o que vocês têm que se perguntar. Por que a pessoa vai escolher você em vez do outro? Por que eu vou nesse médico e não nesse? Por que eu vou nesse nutricionista e não naquele? Por quê? Porque um faz dancinha no TikTok? É porque hoje em dia... Entende? Então, ontem foi todos, o nome é Health Sprint. Tem uma vez por mês. E são incríveis. Incríveis. São assim, você sai outra pessoa. Porque a gente pega conselho de quem já chegou onde a gente quer chegar. Porque não adianta você escolher conselho de quem nunca construiu nada. Ou levar em consideração opinião de quem nunca construiu nada. Né? Ou quem não está onde você quer estar. Não adianta. Inclusive, eu já tenho mais de 100 postagens. Se eu ainda tiver mais de 100, porque eu apaguei algumas coisas que eu achei que não fazia sentido. No momento que eu estou hoje. Né? Inclusive, olha como é que eu fiz hoje a live. Não é mais sem camisa, não é mais num ambiente qualquer. Eu estruturei tudo isso aqui. Eu aceno para todo mundo que entra. Eu estruturei tudo isso aqui. Por quê? É o melhor que eu posso entregar. E eu não estava entregando o meu melhor. Primeiro eu comecei, agora eu estou melhorando. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Agora eu tenho ring light, eu tenho bastão de LED. Tenho microfone, mas eu quero trocar o microfone, visto que algumas pessoas falaram que o som fica meio estranho. Então é o próximo passo que eu estou tomando. Então assim, primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Ah, mas eu não sei fazer, mas eu não consigo, mas eu não sei por onde começar. Você sabe onde está o primeiro passo que você tem que dar? Então foca naquele primeiro passo. Depois você foca no outro. Depois no outro. E assim por diante. Quando vai ver, você já tá correndo. Olha o quanto que você andou. Pô, já se passaram 25 dias. Olha como que eu... Se pegar minha primeira live, é vergonhoso. E daqui a 25 dias eu vou pegar essa live e vou achar vergonhosa. Por quê? É todo dia uma melhoria nova. E agora eu gostei desse espaço aqui. Eu só não digo ainda que todo dia eu farei live em mesmo horário, em tal lugar, porque minha rotina ainda não é 100% fechada. Tem dias e dias ainda. Quando eu fechar, eu vou colocar um dia, um horário fixo, vou estruturar um ambiente fixo e vou... Esse ambiente eu gostei. Então, o que eu quero que você leve em consideração não é nada de medicina. Porque aqui parece que eu não sou médico, na live. Parece que eu não sou médico. E não é o meu foco. Só falar... Óbvio, tem assuntos que talvez precisem de mais posicionamento médico e assuntos menos. Hoje é menos. E... Enfim, eu não quero ser só um médico. Entende? Não é esse meu foco. Eu quero... Porque nem todo médico ajuda as pessoas. Eu quero ajudar você. É esse o objetivo. É o que eu falo em toda live. Se eu conseguir ajudar uma pessoa nessa live, para mim já está ótimo. Agora, acabou de entrar a doutora Dani, que ela sempre sai quando eu falo que ela entra, ela sempre sai. Porque ela acha que eu vou convidar ela. Amigo, tu
Tá uma máquina. Muito obrigado, viu, doutora? Eu até falei hoje, não é porque eu tenho marca-passo, mas eu acho que eu sou uma máquina mesmo, que eu faço tudo que tem que ser feito. Perguntaram se poderia fazer uma pergunta. Claro, pode fazer sim, não se preocupa. Também te amo, Dani. Muito obrigado, viu, por todo o apoio que você tem me dado. Se você é mãe, pai, tia, conhece o Instagram dela. Vai abrir a mente de vocês. É pediatra, mas é a melhor do Brasil. A melhor do Brasil. Eu tenho a honra e o prazer de ter ela na live e de ter ela como minha amiga pessoal. É incrível ela, incrível. Enfim, pode fazer... Tinham perguntado se poderiam fazer perguntas. Pode fazer. Eu ainda estou aprendendo a mexer na live, tá? Porque eu sei que dá para você fazer a pergunta tanto aqui no chat, quanto em algum lugar por aqui que eu sei que dá para mandar uma pergunta como se fosse no privado, eu acho. Eu não sei, mas eu vou melhorar. É isso. Inclusive, quando falaram, me deram várias dicas. Então isso é muito legal, porque as pessoas elas querem nossos bens. Foi puxado, né? Doeu o ouvido. As pessoas querem o nosso bem. Então, às vezes a gente até escuta um conselho de alguém que nunca chegou a lugar nenhum, só que é para o nosso bem. Por exemplo, meus pais não são médicos, mas eles vivem me aconselhando. E eu vou deixar de escutar eles só porque eles não são médicos? Não, eles falam para o meu bem. Eles querem meu bem. Entende? Peraí. Estou tendo dificuldades de voltar à minha dieta. Quando eu fiz, perdi 14 quilos. Preciso voltar à dieta e manter lá. Manter lá. Samira, eu não sei se... Para mim só aparece isso aqui. Manter lá. Só isso. Voltar à dieta e manter. É essa a pergunta? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Mas pode reformular. Não tem crise não. Tá? Teoricamente, eu acho que já foi 30 minutos. É o que eu me comprometo a fazer. 30 minutos. Inclusive, é até muito engraçado, porque teve lives que eu fiz de 22 minutos, e no mesmo dia eu tive que fazer mais uma de 10, porque eu falei, não vou fazer menos de 30. Então, eu acho que já deu 30, mas eu não vou sair enquanto você não fizer, enquanto eu não conseguir responder a sua pergunta, tá? Se você quiser formular, eu juro que eu não entendi a pergunta. Estou tendo dificuldade de voltar à minha dieta, quando eu fiz perdi 14 quilos, isso é ótimo, Preciso voltar à dieta e manter lá, manter o peso, imagino que você esteja falando. Só que qual que é a dúvida? Porque assim, às vezes a gente tenta ir atrás de dietas milagrosas. Peraí, acho que não fui claro. Já fiz dieta e deu certo, agora preciso voltar à dieta, porém está me faltando algo. Ah, entendi. Tá, entendi. Agora entendi. Primeiro passo, eu não sou nutricionista, tá? Inclusive, é que a Nutri não está na live, senão eu até ia falar para ela responder. Mas não adianta você... Não, vou fazer a melhor dieta. Porque tem vários tipos de dieta, né? Tem vários jeitos de fazer dieta. Outro dia eu vi num post meu falando que eu só queria ganhar dinheiro e que se fizer a dieta do não, que eu imagino que seja tipo não comer, não isso, não aquilo, você iria emagrecer. Mas o cara era obeso, então assim, não acho que funcionou, tá? Então, você vai ver que vai ter várias dietas e vários nutricionistas vão te passar várias dietas diferentes. Porque eles querem te passar a melhor dieta. E não adianta você buscar a melhor dieta. Você tem que buscar a dieta que se enquadre na sua vida e nos seus gostos. A melhor dieta não existe. A melhor é aquela que você segue, independente de qual seja. Se para você funciona só não tomar refrigerante, não comer doce, não comer fritura, não comer produtos de gordura saturada, se for só isso, e se já te ajudar, tá ótimo. Entendeu? Tá ótimo. Só que a questão é,
Se você fez a dieta e deu certo, só que você voltou, por quê? Você parou a dieta. Ou seja, você voltou a ficar inerte de novo. E aí, para você conseguir pegar tração, é um caminho mais longo. Eu não sei há quanto tempo que você está sem dieta, mas eu imagino que tenha começado com um dia, e aí o outro dia, eu comi chocolate ontem, então só um docinho hoje. Aí pega e come mais um docinho, e aí um dia vira 2, vira uma semana, vira um mês. Por quê? Você não havia feito uma reeducação alimentar, que é o básico da dieta. Porque a partir do momento que você faz toda a reeducação, e não só alimentar, tá? Você precisa fazer toda uma regulação metabólica, que é isso que eu prezo. Que, assim, no básico, é você comer bem, dormir bem, tomar água bem e treinar bem. Esses 4, tá? Os hormônios depois é com isso. Mas, assim, você não teve esse... Eu não sei quanto tempo que você fez, tá? Eu estou supondo, eu não sei quanto tempo você fez, quanto tempo você ficou parado e quais foram as dificuldades que você entrou na sua dieta. Mas não existe uma dieta que sirva para todo mundo. E se você deixou, falhou um dia, e aí falhou uma semana, falhou um mês, talvez aquela dieta não seja a melhor para você. Entende? Porque o objetivo não é só você perder 14 quilos. O objetivo é você manter nos 14 quilos. Por exemplo, hoje eu bato... Por muito tempo eu não comia doce, por conta que eu tinha muita espinha, né? Inclusive eu tenho até hoje. Isso sempre tive. E não comia doce. Só que antes era muito mais, né? Era muito mais. Quem estudou comigo, principalmente na escola, assim, era um absurdo. É um absurdo. E eu não podia tomar Rocutan, então assim, era horrível. E aí eu me privava de tudo. Justamente dessas coisas que eu falei, de gordura, de doce, refrigerante, tudo. Só que mesmo assim, nascia e tal. Só que depois, hoje, eu não tenho mais esse problema. Né? Aqui me arranharam, tá? Não tenho mais esse problema. Só que eu ainda não como fritura, né? Tipo, como sempre, esporadicamente. Como doce quando eu quero, porque eu já tive toda uma reeducação alimentar. Então eu sei agora o que funciona para mim e o que não funciona. E eu aprendi, não posso comer tal coisa porque não vai me fazer bem. Não é nem que eu não posso, eu não quero. Tá? Por exemplo, carne de porco. Eu não quero comer. Eu opto em não comer. Eu opto em não comer. Acho que meu português eu estou falhando muito. Enfim, eu escolho não comer. Pastel, fritura, eu escolho não comer. Não é que eu só não sinta vontade de comer. É que eu me eduquei para aquilo. E hoje não me faz falta. Entende? Então, assim, o fato de você ter alcançado 14 quilos e só com a dieta é bem impressionante, se for só com a dieta. Mas eu imagino que esteja treino alinhado e alguma suplementação. Mas se for sem medicação, dependendo de quanto tempo que você perdeu esses 14 quilos, é um número bem bom, né? Bem razoável, bem satisfatório. Então, se você não conseguir manter, você ainda não teve reeducação alimentar. É isso. Quando você tem toda a reeducação alimentar, você consegue se manter. E você se mantém até hoje. Tá? E você não vai ter picos de efeito sanfona, você não vai ter nada. É uma cena para todo mundo que eu entro. Dieta e muito treino, sem suplementação, perdi em 2 meses. 7 quilos por mês só com dieta e treino é muito satisfatório. Muito satisfatório. Se você falasse, 2 quilos, eu ia falar, muito satisfatório. Porque é o que você conseguiu. Se foi o melhor que você entregou, tá ótimo. Eu não vou cobrar de você o mesmo que eu cobraria de outra pessoa. Porque cada um é cada um, entendeu? Tanto é que no protocolo de emagrecimento, a Nutri ela não faz só sua dieta. Ela não vê só o que você
o que você gosta e o que você não gosta de comer. Ela vê qual que é seu perfil comportamental para te fazer a dieta baseada naquilo. Isso é incrível. Aumenta demais a retenção da pessoa a seguir o plano de dieta. Então, assim, isso é incrível. Caso você queira, você tenha vontade, enfim, porque é o que eu falo, isso eu falo em toda live. A vida não é difícil. Nada na vida é difícil. Tudo pode ser facilitado. E a gente precisa encontrar esses facilitadores. Personal é um facilitador, nutricionista é uma facilitadora, médico é um facilitador. Então, assim, nada na vida é difícil. Tudo pode ser facilitado. Encontre seu facilitador. Se você quiser, vai ser um prazer poder cuidar de você também. Tá? A Nutri, a gente tem um plano sem medicação. Se você não quiser entrar com o Mounjaro, tem um plano sem medicação. Se você quiser, depois você pode mandar um direct que a gente conversa. Tá? Acho que é isso. Agradeço Acho que é isso, né? Verdade, muito obrigado. Tá bom. Então, agradeço a todo mundo que entrou, a todo mundo que participou. Se entrou e saiu, se está ainda, ou se vai assistir pelos Reels. Agradeço, né? E desejo a todo mundo um bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei em que momento do dia que você assistiu. Até a próxima live.